Acorda, credor! Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente sobre recuperação judicial. Hoje, a conversa é com um advogado que cumpre a função menos badalada no processo de recuperação judicial. Eu me refiro ao advogado do credor. Você sabe, meu caro colega, existem 3 grandes polos de atuação do advogado nos processos de recuperação judicial. O primeiro é advogado da recuperanda, o segundo, administrador judicial, e o terceiro, o representante dos credores. E aí, em regra, eu ouso dizer que o advogado do credor deixa dinheiro na mesa. Eu já vou explicar a razão. Antes, porém, eu quero explicar por que eu produzo tanto conteúdo sobre recuperação judicial. Meu caro colega, eu estou convencido que os advogados e advogadas não podem ficar de costas para a recuperação da economia brasileira. Eu estou convencido que recuperação judicial consiste em um nicho muito pequeno do direito, muito rentável e no qual poucos advogados são efetivamente qualificados para atuar. E a minha intenção é construir uma rede nacional de advogados e advogadas atuantes na linha de frente dos processos de recuperação judicial. Então, por isso eu produzo tanto conteúdo, por isso eu estou produzindo esse vídeo com todo carinho para você. Então vamos lá, olha só. O credor deixa dinheiro na mesa. Eu estou dizendo isso a partir de que fatos? Primeiro, eu quero dizer que a minha experiência como advogado de recuperando e como administrador judicial já me deixa autorizado a dizer o que eu aqui pretendo conversar com você. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o advogado de credor raramente habilita corretamente os seus honorários. Em segundo lugar, o advogado do credor normalmente não acompanha de modo correto o transcorrer, o andamento do processo. E em terceiro lugar, a grande maioria dos advogados credores não participam efetivamente das negociações na construção do plano de recuperação judicial. O que eu quero dizer é que esses advogados não constroem estratégias eficientes para se colocar com qualidade no quadro de credores, melhor dizendo, no plano de recuperação judicial a ser apreciado pela Assembleia de Credores. Com a honrosa exceção dos advogados que atuam em defesa das instituições financeiras. Eu sou obrigado a admitir que os advogados do sistema financeiro conhecem bem o instituto, sabem onde devem atuar, sabem como pressionar a recuperando e ficar bem colocado nas condições de pagamento do PRJ, mas, exceto estes profissionais, os advogados fornecedores, os advogados dos trabalhadores, os advogados das micro e pequenas empresas, enfim, ficam normalmente no polo mais frágil das recuperações judiciais, são os responsáveis por omissão pelos maiores deságios que os planos de recuperação judicial apresentam e são aprovados e, normalmente, não têm voz nas assembleias. Essa é a grande verdade. Se você acompanhar esse vídeo, você vai aprender 3 caminhos para fazer frente a essa realidade, para, enfim, construir uma atuação consistente na defesa dos interesses dos seus clientes credores. Inicialmente, é importante chamar a sua atenção que o credor cumpre uma função de destaque no processo de recuperação judicial. Ao contrário do que era a antiga concordata, consistente em um favor legal, você sabe, a concordata dizia respeito a uma decisão judicial na qual se suspendiam todas as dívidas e, por isso, não raras vezes, a doutrina, os entendimentos, mesmo jurisprudenciais, admitiam que concordata tinha relação com um favor que o Estado juiz oferecia à empresa devedora. Os credores não tinham voz para interromper uma concordata. Os credores não definiam o rumo da concordata. Quem definia o andamento
deste regime gravoso de soerguimento era o Poder Judiciário. Ao contrário, a mudança paradigmática que vai acontecer em 2005, anote aí, mudança paradigmática. Marcelo, por que paradigmática? Porque nós estamos falando de uma nova sistemática recuperacional. A nova sistemática instituída pela Lei 11.101, e eu vou um minutinho teorizar com você. Essa nova sistemática construiu uma forma judicial de recuperação econômica informada, encharcada pelos valores de mercado. E isso quer dizer que a partir do instrumento criado pela Lei 11.101, recuperação judicial, quem passou a ter poder de êxito ou fracasso da estratégia de soerguimento não mais foi o Estado juiz, mas o credor. O terceiro polo que nós aqui iniciamos dizendo que atuava com dificuldades. Na realidade, quem vai definir a partir da instituição do procedimento de recuperação judicial, em 2005 em diante, quem vai definir a vida e a morte da estratégia de soerguimento é o credor. Ocorre que não individualmente. O credor vai definir em uma reunião específica para apreciação do plano de recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores. E essa é a primeira questão importante que você deve ter em mente. A recuperação judicial vai instituir de modo forçoso o concurso de credores. Eu gosto muito da expressão concurso forçado de credores. E ela é importante porque ela reúne os elementos centrais da aprovação de um plano de recuperação judicial. Concurso, ou seja, uma reunião. Forçado, ou seja, não está na esfera deliberativa do credor, se ele quer ou não participar desse concurso. É um concurso forçado de credores. Esse concurso forçado de credores, reunidos especificamente na Assembleia de Credores, que vai ter o poder de definir a aprovação do plano ou a sua rejeição. Então, trazendo para você essa compreensão sistemática, e vê bem, tem um pé profundo na doutrina, tem uma compreensão prática, eu consigo lhe explicar porque o credor é o elemento central do processo de recuperação judicial, e esse elemento central, não raras vezes, é negligenciado por boa parte dos colegas, e eu quero aqui fazer você se convencer disso e começar a deixar para trás essa negligência. Há 3 aspectos que você deve levar em conta para não atuar de modo equivocado em uma recuperação judicial. Eu vou dividir com vocês esses 3 passos. Deixa eu olhar aqui, deixa eu perceber aqui no meu esquema. Eu tenho uma tela aqui com o esquema e aqui é o computador, então, enfim, por isso que eu olho para um lado e para o outro. Mas olhei os 3 pontos e eu anotei um 4º. Então, seguinte, eu vou dividir com você 3 pontos importantes para levar em conta, e se você me acompanhar até o final, se você compreender que esse conteúdo é importante para a sua atuação como advogado de credor, me acompanhe até o final, porque eu vou lhe dar um presente ao final desse vídeo com um 4º elemento que eu não tinha incluído nessa sistemática, mas ao final eu acabei pontuando e vou também dividir com você, tá bem? Primeiro aspecto que você deve levar em conta: acompanhe o processo de recuperação judicial através de um modo correto. A grande maioria dos advogados que defendem credores não acompanham corretamente o processo de recuperação judicial. Uma parte ainda acredita que acompanha porque acompanha as notas de expediente, mas acompanhar corretamente o processo de recuperação judicial importa acompanhar a publicação dos editais. O que define o passo a passo do processo de recuperação judicial, por se tratar de um processo que institui um regime concursal, um concurso de credores, o que define esse andamento de processo são os editais. E existem 3, 4 editais que são centrais na compreensão desse andamento. O primeiro é o primeiro edital previsto no artigo 7º, parágrafo 1º, no qual o juízo determina a publicação da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e que apresenta o primeiro quadro de credores.
O segundo edital relevante diz respeito ao edital proposto pelo administrador judicial e que apresenta o quadro de credores formulado através da verificação dos créditos que o AJ promoveu. O terceiro edital importante diz respeito ao edital que publica a juntada do plano de recuperação judicial. E esse terceiro edital é fundamental porque é através dele que você, credor, vai objetar o plano de recuperação judicial. E o quarto edital importante é o edital que informa o aprazamento da Assembleia Geral de Credores. Vejam bem, ao invés de olhar um processo com 30 mil páginas, 40 mil páginas, você deve acompanhar com qualidade, com cuidado, com acurácia, a publicação desses editais. Saber os momentos do processo a partir do acompanhamento desses editais. E essa é a primeira sacada que eu divido com você, exatamente porque eu quero que você compreenda os detalhes do processo de recuperação judicial. Eu costumo dizer que a excelência reside nos detalhes e você está vendo agora a razão disso. Segundo ponto que eu quero que você comece a implementar hoje, se atua como na defesa de credores. Participe do processo. Se você compreendeu que o credor cumpre uma função central no processo de recuperação judicial, se você compreendeu que o acompanhamento correto é pelos editais, a sequência de uma atuação eficiente importa em acompanhar, em participar, melhor dizendo, do processo. E participar do processo significa acompanhar a regularidade dos atos processuais, acompanhar o andamento do feito. Você sabe, eu produzo muito conteúdo sobre recuperação judicial. Você sabe, eu recebo diariamente consultas, eu recebo cotidianamente informações de processos de recuperação judicial Brasil afora. Para que você tenha uma ideia, nessa semana eu recebi a notícia de uma recuperação judicial que foi deferida em 2018. Nós estamos gravando esse vídeo em 29 de abril de 2021. Recuperação judicial iniciada em 2018, cujo edital de credores ainda não fora publicado. Por que não foi publicado? Não foi publicado porque os credores não participaram do processo, não chamaram o feito à ordem, não impulsionaram o processo na forma prevista pela lei de recuperação de empresas. E o corolário dessa forma é a celeridade. Agora, se os credores não acompanham o processo, se os credores não diligenciam para que o processo tenha o seu escorreito andamento, de nada adianta reclamar. Então, primeira dica desse segundo ponto, então, primeiro ponto eu já expliquei. Segundo aspecto relevante que você deve ter em conta é participar do processo. Quando eu digo participar do processo, eu me refiro, em primeiro lugar, a acompanhar e participar do processo mesmo, chamando o feito à ordem, acompanhando a regularidade, os prazos todos peremptórios, e isso é fundamental. Para fazer isso, você deve conversar também com o administrador judicial. O administrador judicial é uma figura de relevo do processo em razão do olhar fiscalizador que ele tem sobre o feito recuperacional. Se você é credor, problema algum ligar para o administrador judicial e perguntar sobre como anda a empresa, como está a construção do plano de recuperação judicial, qual a sua opinião sobre esta RJ, enfim, estreitar diálogo com o administrador judicial, não há problema algum nisso, pelo contrário, você compreenderá com uma simples ligação alguns detalhes relevantes do processo. Se o AJ não puder atendê-lo, seguramente a equipe que acompanha o processo fará esse diálogo e tornará o processo como ele de fato deve ser, público, aberto, transparente. Você pode fazer isso. Agora, precisa participar do processo. A terceira explicação, ainda do segundo aspecto de participação do processo, é leia os relatórios mensais de atividades. Os chamados RMAs. São juntados mensalmente no processo, estão no site do administrador judicial e você, assim, terá um termômetro, uma fotografia da operação que você figura como credor. E o quarto aspecto importante sobre esse segundo tema que você deve implementar diz respeito a impugnar o plano de recuperação judicial juntado 60 dias após
o deferimento do processamento da recuperação judicial. Isso significará para a recuperanda que você está atento ao processo. Isso sinalizará à recuperanda que talvez valha a pena entrar em contato com você, porque você está a par de todo o andamento desta recuperação. Se você objetar com qualidade o plano de recuperação judicial, a recuperanda talvez tenha aqui uma sinalização de que vale a pena entrar em contato com este credor e buscar uma formalização de proposta para, enfim, estreitar um diálogo. E aí eu entro no terceiro aspecto importante que eu quero que você, atuando na defesa de credores, faça com muita qualidade. Meu caro colega, processo de recuperação judicial tem, na melhor definição, isso que agora eu vou dizer. Recuperação judicial é um processo jurídico com finalidade econômica alcançada através da via negocial. São esses três polos que compõem uma definição qualificada do Instituto Recuperação Judicial. Processo jurídico com finalidade econômica alcançado pela via negocial. Não esqueça esse terceiro elemento, negociação. E o terceiro aspecto que eu quero lhe chamar agora a atenção é o seguinte: negocie. Abra negociação não só com a recuperanda, negocie também com os outros credores. Seguidamente sou perguntado a respeito daquela figura do credor com valores relativamente pequenos. Marcelo, eu compreendo que eu devo negociar se eu tenho créditos expressivos. Agora, o meu crédito é relativamente insignificante no bojo de uma recuperação judicial. Meu caro colega, se você enfrenta essa situação, me acompanhe. O que importa é que você figura no quadro de credores. Talvez você não vá alcançar uma excelente condição em negociação direto com a recuperanda. Agora, você pode, melhor dizendo, você deve negociar com os outros credores que integram a mesma classe que você. Muitos credores trabalhistas enfrentam deságios atualmente absurdos do ponto de vista humanitário. Eu já vi planos de recuperação judicial que impõem deságios que, ao fim e ao cabo, pelo valor efetivamente inscrito no quadro de credores e pelo valor a ser adimplido, sofrem um deságio de 95%. Como fazer frente a esses deságios gravíssimos? Individualmente, em razão do concurso de credores, é muito difícil. Agora, é possível construir uma alternativa junto com outros credores. Então, nesse caso particular, ao invés de fazer um enfrentamento direto com a recuperanda e não construir um processo de negociação com colegas credores, esqueça a recuperanda e crie um grupo de credores. Esqueça a recuperanda e crie uma articulação entre credores da mesma classe que, conforme a conformação do quadro de credores, pode definir o êxito ou o fracasso da recuperação judicial. Então imaginem o seguinte exemplo: credor trabalhista, 20 credores trabalhistas, todos com deságio expressivo. Reúna 11 credores trabalhistas. Porque o crédito trabalhista delibera o plano de recuperação judicial por cabeça e não por valor do crédito. Reúna 11. Você vai ter maioria na classe 1 credores trabalhistas e é seguro afirmar que a empresa terá outro olhar para esta condição de pagamento. Agora, em um concurso de credores atuar solitariamente, só tem uma alternativa para obter êxito, que é integrar as classes 2, 3 e 4 e ter um crédito muito expressivo. Se o crédito sozinho na classe 2, 3 ou 4 definir o rumo da recuperação judicial, talvez seja dispensável a articulação com outros credores. Agora, se não for este o caso, impõe-se essa articulação. E deixa eu te contar um segredo. Se você não está fazendo essa articulação, a recuperanda está. A recuperanda está construindo a aprovação do plano de recuperação judicial a partir de 2 ou 3 cenários que estão no quadro do escritório
em que está sendo feita a recuperação judicial e, nestes cenários, está alinhando apoios de um ou outro credor a partir de condições particulares, que todos nós sabemos é possível, lícito e ocorre na prática. Então, você está perdendo tempo. Ficar bem em uma recuperação judicial do ponto de vista do credor significa articular uma boa estratégia negocial, não apenas com a recuperanda, mas principalmente com os credores que integram a sua classe. Portanto, o terceiro aspecto importante que eu queria lhe chamar a atenção nesse vídeo despretensioso, mas cheio de carinho, é negocie com os credores que integram a classe que você participa. Estas são as grandes questões. Fazendo isso, você estará na frente de 90% dos credores em recuperações judiciais. E agora eu quero fazer aquela sacada final, aquele presente que eu mencionei há pouco tempo, que eu quero cumprir a minha promessa. Meu caro colega, com a reforma da Lei de Recuperação de Empresas, a Lei 14.112, que foi sancionada em dezembro de 2020, que entrou em vigência em 23 de janeiro de 2021. Ontem se facultou aos credores recusar o plano de recuperação judicial e apresentar um plano de recuperação alternativo. Até esse momento, janeiro de 21, ao credor cabia simplesmente dizer em uma recuperação judicial sim ou não ao PRJ. Era esta a alternativa, as alternativas, que o credor tinha diante de um plano de recuperação judicial. Votar favorável ou contrariamente às suas disposições. A partir de janeiro de 21, criou-se uma terceira possibilidade, ainda francamente inexplorada pelos colegas, que acredito estão deixando dinheiro na mesa. A terceira possibilidade é: credores apresentem um plano de recuperação judicial alternativo ao apresentado pela recuperanda. Não gostaram desse plano de recuperação judicial? Não cabe apenas dizer sim ou não. Vocês podem se organizar e, a partir de um percentual previsto na Lei de Recuperação de Empresas, vocês podem apresentar um plano que dialogue com as expectativas que vocês têm em relação à recuperação judicial, dialoguem com as expectativas de pagamento e com as possibilidades, evidentemente, da recuperanda. Essa é a sacada. Em breve eu vou tratar mais desse tema e agora eu quero que você, se gostou, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, dê um like se você estiver vendo esse vídeo no Face ou no Instagram, faça algum comentário para eu saber o que você está pensando a respeito. Comece a me acompanhar no Facebook, no Instagram, no YouTube e, claro, ingresse no meu canal fechado do Telegram. A minha intenção é pavimentar o caminho para que você trabalhe rapidamente com processos de recuperação judicial. Tá bem? Então, um grande abraço e em frente!